unidade na Igreja Católica. É uma falácia? Não é verdade? Esse vídeo hoje é em resposta a um comentário da suposta divisão na Igreja Católica. A Igreja Católica ela é dividida e essa unidade não é verdadeira? Responderei sobre isso depois da vinheta. Fica aí, aguarde que vai ser bem legal. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, Professor Júnior Passos, gravando mais um vídeo. E hoje eu decidi gravar esse tema em resposta a um certo comentário falado por um protestante, dizendo que a Igreja Católica não possui unidade. E ele menciona a relação de algumas igrejas, algumas delas não estão em comunhão com Roma, na maioria delas não estão em comunhão, e um dos critérios para que a igreja seja considerada como católica apostólica romana é justamente estar submissa à autoridade do Papa. Então qualquer igreja que não estiver unida, não reconhecer a autoridade do Pontífice Romano, do Papa Francisco, já não é mais uma igreja católica. Ela já é uma igreja protestante. Agora, existem no meio do protestantismo tantas correntes teológicas, existem tantas divisões e tantas interpretações e tantas inconsistências, que existem inclusive igrejas protestantes que creem na intercessão dos santos, como por exemplo a igreja episcopal. Algumas pessoas nessa igreja creem na intercessão dos santos, e outros não creem. Na mesma igreja, a igreja episcopal anglicana, existem nessa mesma entidade pessoas que creem na intercessão dos santos e pessoas que não creem. Então, assim como existem igrejas que auto-intitulam como católicas e até parecem ser católicas, até copiam a missa, mas elas não são católicas porque não reconhecem a autoridade do Papa, como a Igreja Católica Apostólica Brasileira, que é uma igreja de um excomungado bispo, se não me engano, Dom Carlos, que fundou a sua igreja e ela não tem nenhum dos seus sacramentos válidos, ou seja, não são católicas. Para ser católica, ela precisa reconhecer a autoridade do Papa. Porém, essa pessoa também citou algumas igrejas nessa relação que estão em comunhão com Roma. E na concepção desse protestante, essas igrejas estão desunidas. E isso é uma inverdade, porque dentro do catolicismo existem vários carismas e várias liturgias, mas todas com a mesma doutrina e todas reconhecendo o Papa como autoridade. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, muita gente acha que a Igreja Católica é apenas o rito latino, o rito latino que é o rito mais comum, mais conhecido, né? O rito latino é o maior rito, mas na Igreja Católica existem mais outros 24 ritos que são de outras igrejas orientais, mas que estão em plena comunhão com Roma. São chamadas igrejas suiures, que são igrejas que elas têm uma autonomia, uma certa autonomia para organizar a sua liturgia, tem autonomia para a formação dos seus sacerdotes. Inclusive nessas igrejas suiures, os padres podem, homens casados, né, podem ser ordenados ao sacerdócio, podem ser padres, mas não podem ser bispos. Mas inclusive é permitido nesses ritos homens casados ser ordenados. Detalhe nessa informação: não é padres que podem casar, são homens casados que podem ser ordenados, ok? Assim como no rito latino, isso só é permitido para diáconos, os diáconos permanentes. Homens casados podem ser ordenados a diáconos, mas diáconos que foram ordenados antes de ser
casados não podem casar. Então, no rito latino, a única exceção para entrar na ordem, no clero, apenas para o diácono. Já nos ritos do Oriente, homens casados podem ser ordenados. Então, mas todas elas estão unidas e estão em plena comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana e são igrejas católicas. Se alguém aqui mora na região de Fortaleza, nós temos a Igreja Nossa Senhora do Líbano, que é uma igreja que está em plena comunhão com Roma, é uma igreja católica, que qualquer católico pode frequentar essa missa, não vai estar cometendo nenhum pecado, que é uma igreja católica greco-melquita, que tem um rito oriental, divina liturgia, um rito belíssimo, uma igreja belíssima. E em outras cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, é muito mais provável ter mais opções dessas igrejas devido à colônia de libaneses e pessoas da região do Oriente, como Polônia e Ucrânia, que tem suas igrejas católicas com seus ritos particulares, né? Então, o pessoal também na região do Sul vai encontrar mais comumente. Como aqui na cidade de Fortaleza, a gente só tem a Igreja Nossa Senhora do Líbano, que foi fundada pela colônia libanesa de Fortaleza, uma igreja belíssima por sinal. Então, para ser católica, ela ser considerada uma igreja católica, ela precisa ter as suas crenças fundamentais nos sacramentos e na autoridade, e especialmente através da liderança do Papa. Mas ao mesmo tempo que essa igreja, para ser católica, ela crê em todos os sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja Católica, assim como ela também reconhece a autoridade do Papa, mas elas são católicas porque ela é diversa. Católica significa universal, do mundo todo, ou seja, embora estejam unidas em fé, nos sacramentos, sob a autoridade do Papa, elas podem ter a sua própria liturgia. E muitas das liturgias, as liturgias surgiram naquele lugar, foi desenvolvido naquele lugar, mas apesar da liturgia ser diferente, a missa lá é válida porque continua sendo cristocêntrica. O alvo principal, o ponto principal ali é Cristo. E essas igrejas, as suiures, elas, que no latim significa de direito próprio, elas são igrejas particulares que estão em plena comunhão com o Papa e com a Igreja Católica como um todo, mas que possuem as suas próprias tradições, ritos litúrgicos, leis canônicas e formas de governo. Eles possuem seus sacerdotes, bispos e patriarcas. Muita gente confunde a igreja suiures, as igrejas suiures, com as igrejas ortodoxas. Isso é muito comum, esse equívoco. As igrejas ortodoxas, embora tenham o seu rito idêntico às igrejas suiures, as igrejas ortodoxas, elas não estão em comunhão com Roma, embora as igrejas ortodoxas tenham seus sacramentos válidos, porque eles têm a sucessão apostólica. As igrejas ortodoxas, elas foram fundadas pelos apóstolos também, pelos bispos que tiveram sucessão dos apóstolos. Portanto, as igrejas ortodoxas, elas têm os seus sacramentos válidos. Mas as igrejas suiures são igrejas que no passado, elas, através do cisma do Oriente, romperam com a igreja de Roma, mas voltaram a ter comunhão com Roma, e elas voltaram a ter comunhão, mas têm a sua própria liturgia e seu próprio governo. Eles têm o seu patriarca, mas o seu patriarca está sujeito à autoridade do Papa. Mas esses patriarcas, que são bispos dessas igrejas orientais, eles inclusive podem ser eleitos Papa. Inclusive qualquer um desses bispos podem ser eleitos Papa. E inclusive o Papa, ele celebra missa tanto no rito latino, como ele pode celebrar missas no rito da Divina Liturgia ou qualquer outro rito oriental. Então, existem 24 igrejas suiures dentro da Igreja Católica.
A maior delas, e provavelmente a mais conhecida, é a Igreja Latina. A Igreja de Rito Latino, ela é a mais conhecida justamente porque ela que predomina na Europa, assim como a Igreja de Rito Latino, devido à colonização dos europeus pela América, também foi o rito que acabou se expandindo. Enquanto os outros demais ritos se ficaram muito concentrados ali na região do Oriente, e com a expansão do islamismo, acabaram também que o islamismo e a perseguição aos cristãos orientais, os católicos orientais, sejam das igrejas suyuris como as igrejas ortodoxas, elas acabaram não tendo o tamanho que tem o rito latino. Então, a maior, como falei, é o rito latino, e tem as outras 23 igrejas orientais católicas, como, por exemplo, a Igreja Greco-Católica Ucraniana, a Igreja Maronita, a Igreja Melquita, e entre outras. Então, existem inúmeros ritos latinos. Se eu não estiver enganado, a maior desses ritos é a Igreja Greco-Católica Ucraniana. Se eu não estiver equivocado, é a Ucraniana, a Melquita, a Maronita, sei que são as maiores dessas aí. Se algum dos irmãos que fazem parte dessa igreja puder falar um pouquinho mais aí nos comentários, vai acrescentar bastante nesse vídeo. Então, essas igrejas têm suas próprias liturgias, práticas e costumes, e o exemplo disso é a forma de celebrar a missa ou a divina liturgia. No rito romano, por exemplo, a missa é celebrada de um jeito que muitos nós conhecemos. Já no rito bizantino, o estilo é diferente, com a forte ênfase em ícones e cânticos litúrgicos. É uma missa lindíssima. Ainda não tive o privilégio de participar de uma missa do rito oriental, né, se Deus me permitir. Pretendo prestigiar um dia a missa da Divina Liturgia na Igreja da Senhora do Líbano, mas já assisti pelo YouTube e vi que realmente é uma missa lindíssima, muito bela, realmente vale muito a pena. Se você é católico de rito latino, na sua região existe uma igreja católica de rito oriental, super indico, vá, frequente. Você não vai estar cometendo nenhum pecado, porque ela está em comunhão com Roma. Se for uma igreja católica sui iuris, embora elas pareçam com a igreja ortodoxa, mas geralmente essas igrejas, as igrejas ortodoxas, elas estão geralmente escrito nas suas paróquias que é uma igreja ortodoxa. E uma igreja católica, ela vai estar escrito que ela é uma igreja católica e mais algum acréscimo nela, né? Que é uma igreja do rito oriental. Mas qualquer dúvida você pode consultar também no site da sua arquidiocese e ver lá se aquela igreja ela faz parte. Se ela fizer parte, é uma igreja sui iuris, embora tenha o seu rito oriental, mas está em plena comunhão com Roma, e qualquer católico pode participar dessa Santa Missa. Então, isso é a beleza da Igreja Católica, porque embora ela seja una, ela tem uma única autoridade, que é o Papa, mas ela possui as mais diversas liturgias, as mais diversas tradições, e além de que ela possui mais diversos carismas. Dentro do rito latino, por exemplo, nós temos a missa tridentina, que é uma missa lindíssima, belíssima, a missa mais antiga, uma missa realmente maravilhosa. Nós temos a missa nova, que muitas pessoas criticam a missa nova, mas a missa nova bem celebrada do jeito que ela deve ser, com as suas músicas, respeitando a liturgia, com músicas litúrgicas, sem invencionice, do jeito que ela para ser, é uma missa tão belíssima. Basta ir nos arautos do Evangelho, você vai ver como a missa é bem celebrada, e a missa nova. Nós temos dentro da Igreja Católica também carisma como a renovação carismática católica, que embora a renovação carismática católica são um grupo mais fervoroso de orações e crê nas línguas estranhas, e tenha um movimento muito mais voltado para as questões das orações, para dom de línguas, ela está em plena comunhão
com Roma, reconhece o Papa como autoridade, aceita todas as doutrinas católicas. E temos também, dentro da Igreja Católica, pessoas que não praticam o carisma da renovação carismática, mas que tem outro tipo de carisma, como o trabalho social, como cuidar dos enfermos, como instituições que cuidam de crianças e idosos. Já tem outras instituições que é mais voltada para o estudo das doutrinas, da palavra, já é mais voltado para o estudo da filosofia, da teologia, e isso todos são católicos, porque todos reconhecem a autoridade do Papa. Ah, mas eu vi um padre falando mal da renovação carismática, eu vi sei o que da renovação carismática falando do pessoal mais que gosta de algo mais tradicional. Se há alguém que fala mal de determinado grupo, essa pessoa não representa a Igreja Católica. Padre nenhum representa a Igreja Católica. Quem define algo se está certo ou errado é o Papa. Ele é a autoridade da Igreja. Então, se o Papa aceitou aquela instituição, aquele carisma como correto, ele validou, reconheceu, não tem que discutir. A minha opinião, a sua opinião não tem a menor validade. A sua opinião não representa a autoridade da igreja. E é isso que é ser católico, é se submeter à autoridade do magistério. Que o magistério disser que acabou. Quem questiona, quem cria suas próprias narrativas, suas próprias teologias, suas próprias interpretações, quem critica outros grupos, quem acha que tem autonomia para interpretar as coisas sob forma e criticar e etc., são os protestantes. Então, católico que critica o Papa, critica determinado grupo, que o Papa disse que reconhece como um grupo católico, já não é mais católico, é protestante. Então, a Igreja Católica, a beleza dela é essa unidade, e essa unidade é reconhecer o Papa Francisco como autoridade. Quem não reconhece o Papa Francisco como autoridade não é católico. Quem não se sujeita à autoridade do nosso Santo Padre Francisco não é católico. Ah, mas o Papa falou isso. Não importa. O Papa, ele é infalível aquilo que ele fala em ex cátedra. E até agora o nosso querido Papa não falou nada de absurdo ex cátedra. Então, se você não se sujeita a ele, você não é católico. Uma igreja que não se sujeita a ele não é uma igreja católica. Igreja que não reconhece o Papa deixou de ser igreja e passou a ser apenas uma comunidade eclesial. Encerro o vídeo por aqui, espero que tenha gostado. Se você gostou, dá o like, compartilha, comenta aqui embaixo, ajuda que esse vídeo venha alcançar mais pessoas. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei!